Bem-vindo ao canal da Creative Square. Eu sou a Alessandra. Se tu não me conhece ainda, né? De repente tu já tá vendo meus vídeos. E hoje eu vou falar dentro da série os 6 modelos básicos dos quadradinhos, dos squares, para te entender, conhecer e aí tu fazer qualquer peça. Vou falar do modelo trabalhado, que é o que o pessoal usa muito. Mais adiante, eu vou ter uma playlist ali e vou trazer várias centenas de modelos de square. Mas hoje, nessa série básica, eu quero que tu entenda a lógica. Porque quando a gente fica muito só copiando, a gente não entende, a gente erra, a gente não sabe por quê. E também para te poder criar os teus próprios modelos, tu ser criadora dos teus squares trabalhados. Então nós vamos ver duas regras básicas. E eu também trouxe uma outra regra para caso tu queira utilizar um aplique, alguma coisa, e dali partir para um square. Se tu já está inscrito no canal, legal. Se não, ativa o sininho, te inscreve e ativa o sininho aí para te ficar recebendo as novidades, que tem muito conteúdo, muita coisa legal de square que eu vou te trazer aqui. E se gostar, lá no final dá um likezinho para ajudar o canal e também para distribuir melhor o conteúdo. Chega também coisas bem legais em ti. Vamos lá? Bom, para a gente fazer então o nosso square trabalhado, que na verdade não segue o modelo, tu vai achar vários e vários modelos na internet, em revistas, tutoriais, coisas assim. Eu vou mostrar as duas regras básicas. E aí eu vou trazer esse square aqui, esse modelinho aqui, ó, que é um square que eu tô trabalhando. Eu tô fazendo um casaquinho, tá? Pode ver que ele é todo trabalhado. Quando a gente faz grande quantidade, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos para não ficar muito cansativo. Então eu boto minha meta diária de fazer tantos, porque como é uma coisa para mim, eu não tenho muita pressa. Quando é para cliente, daí tem que ser mais rápido. Eu vou usar essas duas cores. Para esse trabalho eu estou usando uma linha bem fininha, é uma Clear, tá? Mas tu pode fazer o trabalhado com qualquer linha. Eu que estou aproveitando o que eu estou fazendo para fazer esse passo a passo. Bom, a regra número 1 do nosso square trabalhado é que ele tem que começar sempre com múltiplos de 4, que é o que vai abastecer depois a segunda regra. Então, vamos fazer nosso círculo. Quem quiser o círculo mágico, faz o círculo mágico. Eu vou nas minhas correntinhas. Eu vou fazer 3 correntinhas e vou fechar. E eu vou subir para esse trabalho que eu estou fazendo, eu vou subir 8. Tem que ser múltiplo de 4 para fazer o square. Lembrando, tu vai ver que é uma lógica, porque o square, o quadradinho, ele tem o quê? Característica principal, 4 pontas. Então tu tem que desde o início já deixar ele preparado para te chegar nas 4 pontas. Tem também uma forma de tu fazer qualquer motivo interno e depois mesmo sendo irregular e depois transformar nas 4 pontas, mas aí eu vou falar disso lá na segunda regra. Para te ter um trabalho assim uniforme, começa com múltiplos de 4. Eu vou começar com 8. Então vou subir minhas 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e vou fazer mais 7 pontos altos. E eu já volto aqui para continuar. Já fiz meus 8 pontos, vou fechar aqui no terceiro pontinho das correntinhas que eu fiz. Como eu vou fazer um círculo, agora eu obedeço o aumento do círculo, que agora é a carreira de aumento. Então eu preciso fazer 2 pontos altos em cima do ponto alto anterior. Como eu estou fazendo ele vazadinho, eu não faço bem no ponto aqui, pegar aqui no meio das bolinhas aqui, ó. Eu tô pegando por baixo, ó, que daí esse buraquinho, ó, que nesse trabalho é o que eu tô querendo. Então eu vou subir aqui meu primeiro ponto alto e volto e faço o segundo. Se tu não quiser furadinho, ao invés de fazer que nem eu de pegar lá, aí tu pega aqui no meio. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aí tu pega só tu pega no meio do ponto, ó. Aí ele não vai dar o buraquinho, ele vai ficar mais fechado. Eu tô fazendo esse sistema vazadinho. Então eu pego nos buraquinhos mesmo, ó. Em vez de pegar aqui, pra ficar fechadinho, eu tô pegando embaixo. Então,
para cada ponto alto. Agora eu faço 2 pontos altos. Eu vou dobrar o trabalho. Eu comecei com 8 e agora eu vou terminar com 16, que também é um múltiplo de 4. Já tenho 6, 7, 8 e assim eu vou até fechar os 16. Aí eu volto aqui para começar a próxima carreira. Vou fechar a segunda carreira, já fiz meus 16. Sempre confirmem, tá? Porque o crochê, se tu errar aqui, vai errar todo o trabalho e depois tu tem que desmanchar, tá? Não tem o que fazer, é desmancha e faz de novo. Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou lá no meu terceiro, na minha terceira correntinha e fecho. Agora eu vou fazer minha última carreira do centro, ó. Aqui tá ele inteiro. É minha última carreira do centro. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos fechados junto em cada buraquinho, ó. Em cada entre pontos altos, tá? Eu vou terminar também com 16. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou fazer 16 trabalhos. Continua sendo múltiplo de 4. Aqui, ó, aqui é meu primeiro. Então, eu tô fazendo o vazadinho. Então, eu tô passando por baixo, tá? Vou subir minhas 3 correntinhas. E aí eu vou fazer, claro, no primeiro ponto eu não tenho os 3 pontos para fechar junto. Faço 2 pontos e fecho junto. Uma correntinha de separação. Vamos no outro buraquinho. Faço um laço ponto alto, deixa eu explicar direitinho. Eu laço, faço um ponto alto normal, só que eu só faço uma laçada, ó, só tiro um ponto. Aí eu laço e vou pro segundo ponto alto, mas só dou uma laçada, deixo pendurado o outro. E aí eu dou uma laçada e o terceiro também eu tiro um e deixo pendurado. Aí eu vou ficar cheio de pontinho pendurado. Aí depois eu tiro todos junto. Aí dá esse efeitinho aqui, ó, os 3 pontos altos tirados junto. Uma correntinha, próximo ponto também, vamos lá. Inosou aqui. Eu não gosto quando isso acontece. Eu não sei, tu tá tirando da linha novinha e isso acontece. Eu vou desenosar aqui e já volto. Voltei aqui, desenosei o fio. Então eu fui seguindo aqui, os 3 pontos altos tirando junto e uma correntinha de separação. Eu já tô fechando aqui, falta 1, 2, 3 pontos. Então sempre conta ponto, sempre confirma se tu não pulou nada, se tu não errou, porque às vezes a gente se distrai e erra. Porque o crochê, ele, se tu errar um ponto, estraga teu trabalho, não adianta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou ter 14, 15 e 16. Vamos fazer então o nosso. Ó, puxa, laça 2 e deixa um pendurado. Puxa o segundo ponto alto, laça um e deixa pendurado. E aí depois tira os 3 pontinhos junto. Esse é os 3 pontos altos tirados juntos. Lembrando que aqui o objetivo desse vídeo é te falar das 2 regras do modelo de square trabalhado. E eu tô usando esse modelo, tá? Vamos fazer o nosso último trabalhinho aqui. A correntinha, e aí eu vou fechar. Como eu vou mudar de cor, né? Nós vamos agora para essa segunda parte aqui marrom, e eu vou encerrar aqui. Vou lá no meio dos 3 pontinhos, encerro. Pegamos a nossa super tesoura. Esse aqui sai. Eu uso muito assim quando a gente vai trocar de cor. Eu já encerro o trabalho e já faço um acabamentinho aqui. Já dou uma puxadinha pra cá, uma puxadinha pra lá no fio. Que aí depois na próxima carreira, quando entrar com a outra cor, eu já vou escondendo o fio. E fica tudo certinho, pra não ficar aquele monte de ajuste pra fazer depois. Quando essa peça, né, no caso que eu tô fazendo, elas são muitas squares, são mais de 50, né? E aí se eu for fazer o acabamento depois, é bem possível que eu acabe me passando e deixando algum. Então tá aqui a nossa primeira parte. Começamos a regra número 1, começar com múltiplos de 4. E aí eu segui o padrão do trabalho redondo, né? Fiz a carreira de aumento e depois fiz
esse trabalhado. E agora eu vou falar da segunda regra do nosso square, que é transformar, vou transformar essa bolinha num quadrado. A regra é o seguinte, nós temos um múltiplo de 4, né? Então aqui a gente contou que eu tenho 16 trabalhinhos, né? São 16 pontos, tá? Então, agora eu vou dividir 16 por 4, que fica 4. Então significa que aqui, cada lado meu vão ter 4 pontos. Aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou trabalhar com essa lógica de bloquinhos de 4. Ó, eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu viro. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4. Aí eu viro. Aí eu trabalho 1, 2, 3, 4. E aí eu faço o meu quadradinho. Essa é a segunda regra. Tu dividir os pontos, que já devem ser divisíveis por 4, e dividir em bloquinhos e trabalhar de 4 em 4. Ah, mas aqui, se contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Daí não vai dar certo. Trabalha em bloquinhos de 4 e faz como se o canto fosse o primeiro ponto da outra carreira. Ó. Vira. Primeiro ponto da outra carreira. 1, 2, 3, 4. Terminei aqui. Vira e segue. 1, 2, 3, 4. Para transformar o redondo em um quadrado, a gente vê, ele é desproporcional. Então, o que a gente faz? A gente faz a variação do tamanho do ponto. Aqui, eu vou começar numa das pontas e eu vou fazer o ponto altíssimo, tá? Depois aqui eu tenho ponto alto, ponto meio alto, ponto alto e ponto altíssimo, que ele vai emparelhando, quer dizer, eu trabalho com as variações do ponto alto para dar o tamanho, para ajustar o tamanho e ele ficar quadrado. Vamos fazer na prática. Vou pegar minha segunda cor. Se tu não for fazer segunda cor, tu vai continuar com aquela mesma. Esse trabalho que eu estou usando de modelo. Faz o nozinho inicial. Escolhe um. Eu nunca escolho onde terminou aqui, ó. Eu deixo para mim ficar mais fácil para arrematar depois e esconder. Uns antes, um depois, ó. Vou pegar esse aqui. Vou passar aqui por dentro, ó. Eu tenho o hábito, do primeiro ponto eu pego os dois, eu pego a linha e o fiozinho que ficou junto, para ficar bem forte, bem, não dá uma diferença no trabalho, ó. Mas ele fica bem mais forte, porque eu tenho esse cuidado para deixar as peças, né, para não desmanchar. Então vou subir 1, 2, 3, 4, porque eu vou fazer um ponto altíssimo, porque vai ficar bem na ponta. E vou fazer mais 2 pontos altíssimos. Tu não sabe o ponto altíssimo, o ponto alto tu dá uma laçada, o ponto altíssimo tu dá 2 laçadas. E equivale então a 4 correntinhas, ó. Então eu já trabalhei aqui no meu primeiro ponto. Eu vou trabalhar 4 pontos. Agora eu vou fazer um ponto alto, vou reduzir o tamanho dele. Seguindo 3 pontos altos aqui dentro, ó. 2, 3. Eu vou fazer agora como se fosse o meu modelo tradicional com variação, sem correntinha de separação, tá? 4 pontos altos aqui, 3. Agora eu vou diminuir um pouquinho o meu ponto para ficar bem quadradinho, para ficar bem retinho. Então agora eu vou fazer um ponto meio alto. Eu dou a laçada normal, como se fosse fazer um ponto alto, só que daí eu tiro tudo junto, ó. Vou fazer 3 aqui dentro também. 2, 3. Aí tu viu que eu tô diminuindo os pontos, ó. Então, eu fiz o ponto altíssimo, um ponto alto e o ponto meio alto. E ele fica retinho, ó. Se eu fosse fazer tudo ponto alto, ele ia ficar todo torto, por causa do formato do círculo. E agora eu vou trabalhar meu último conjunto de 4 pontos. E vou fazer mais um ponto alto. Mais um conjuntinho, né, de pontos altos. 2, 3. Então aqui eu tenho o meu primeiro ladinho pronto. Se tivesse mais pontos, eu ia ter que fazer essa distribuição, né, de pontos aqui no meio, variando os tamanhos para ficar retinho. Agora, vamos dizer que eu viro o trabalho e vamos começar mais 4 pontos, então. 2 laçadas e vamos fazer mais uma quina.
com ponto altíssimo. Duas laçadas. Vamos fazer então os 3 pontos altíssimos. Duas correntinhas de separação, aí uma quina normal, ó. Escapou. Trabalhei meu primeiro ponto, agora vamos trabalhar os outros 3 para fechar os 4. Vou fazer bloquinho de ponto alto. Três ponto alto. Agora eu vou pro meu ponto meio alto, que eu tiro os 3 juntos. 2, 3. E o meu último ponto dos 4, então, vou fazer mais 3 pontos altos. E ele vai ficando quadrado. Essa é a segunda regra para o modelo trabalhado. Começa com múltiplo de 4 e quando tu for, seja lá o motivo que tu fizer, tu for transformar em quadrado, tu divide por 4, pelos 4 lados, né? E trabalha os bloquinhos dos pontos que tu dividiu. Digamos que eu tivesse 40 pontos, ia trabalhar com 10 pontos, né? Sempre tendo a ponta como primeiro ponto. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Aí eu viro e faço mais 4. Depois eu volto no finalzinho aqui para mostrar. Voltei, tô no final, ó. Deu o formato do quadradinho. Trabalhei aqui os 4 pontos. Agora eu vou fechar o primeiro ponto, né? A quina. Ó. E aí, se tu já assistiu meus outros vídeos, como fazer os outros square, tu já sabe que eu sempre termino, em vez das 2 correntinhas, com um ponto alto aqui que vai equivaler faço o esqueminha aqui para substituir as 2 correntinhas e já começar no meio do trabalho aqui. Então, nós transformamos um círculo num quadrado. Depois é só seguir o ponto, ó. Esse é um ponto trabalhado. Como o objetivo aqui é mostrar as regras, o segredo de transformar, né, de fazer o square trabalhado, não é o objetivo fazer o motivo. Isso aqui vão ser outros vídeos que eu vou trazer vários e vários e centenas, na verdade, de squares. Então, para trazer aqui. Mas tem outra situação. Esse aqui, então, foram 2 regras. Começa com múltiplo de 4. E quando for transformar aqui, dividir em 4 e fazer os bloquinhos de 4 pontos, adequando o tamanho do ponto para ficar quadrado, né? Mas e se tu não tiver começado, se for algum outro tipo de forma, como é que a gente faz? Eu vou te mostrar também. Aí a gente não aplica a primeira regra dessa forma, mas a gente vai dar uma misturada nas 2 regras. E vamos transformar em quadrado também. Bom, digamos que tu tenha um motivo, uma carinha de bicho. Eu tenho aqui uma flor, tá? Tinha essa flor pronta aqui, foi feita. Não fui eu que fiz, inclusive, mas eu tenho ela. Tá aqui. Como é que eu vou transformar isso aqui num quadrado? Tu pode fazer o quadrado e costurar ela, né? Ou construir o quadrado atrás dela. Para isso, nós vamos ter que montar uma base para o nosso quadrado atrás dela. Então, a gente vai fazer o nosso círculozinho. Ó. Pronto. Aí, tu vai ter que vir aqui atrás. Tu vai construir através de correntinhas, tá? Tu vai fazer uma base para fazer o teu quadrado. Como eu disse, eu sempre passo aqui os 2 pontos juntos, né, para ficar mais firme o trabalho. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí vai meio que no olho, tá? Aí aqui eu vou achar um espaço, procurando sempre não aparecer do outro lado, né? Esse aqui não foi o que fiz, eu não sei qual a lógica desse. Mas eu tenho que manter mais ou menos o local aqui dentro. Tem até cola aqui, gente. Aqui. Consegui um espacinho. Deixo o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5.
Venho aqui, vou fazer o outro. Prendo num ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pode fazer menos, pode fazer de 3 em 3. Não interessa, interessa que tu vai fazer uma base de correntinha, ó. Não precisa ser as 4 pontas aqui, tá? Agora eu vou subir pontos altos, múltiplos de 4. Tentando fazer, deixar uniforme. E aí vai mudar conforme a peça que tu colocar. Por exemplo, eu tenho outras florzinhas aqui, ó. Coisinha de florzinha. Se eu pegar essa aqui é menor, ó. Essa daqui já não é mais mesmo tamanho. Mas tem... Essa aqui é menor ainda. Mas a lógica é essa. Aí, aqui eu vou construir a base. Então, vamos subir aqui 3 correntinhas. E vamos preenchendo. Fazer com que no final fiquem múltiplos de 4. 2, 3, 4, 5, 6, ó. E que fica uma coisa coerente, né? Que fica um círculo coerente. Eu vou fazendo e eu já volto aqui, pra gente ver quantos pontos deu. Voltei aqui, eu consegui fazer 8 pontos altos dentro de cada espacinho que eu fiz, dando 24. Só por ser 8 a gente já sabe que é múltiplo de 4, né? Então deu 24, múltiplo de 4. Vamos fechar. Então 24 por 4 dá 6. Então eu vou trabalhar 6 pontos, vou virar 6 pontos, 6 pontos. Então vamos começar com o nosso ponto altíssimo. As 4 correntinhas, tudo no mesmo ponto, ó. Vou fazer meio, né? Ponta, porque depois eu concluo a carreira. Agora eu tenho 5 pontos para variar o tamanho. Então eu posso fazer 2 pontos altos, 1 baixo e 2 pontos altos. Correto? Então vamos fazer aqui. Esse aqui vamos fazer simples, tá? 1, 2, 'Vou fazer meu meio ponto alto, 3, e mais 2 pontos altos, 4. Ó, a mesma coisa que a gente vai fazer com a caca. Então eu trabalhei 6 pontos no meu primeiro ladinho, né? Esse aqui que vai ser a ponta. 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos altos e eu dividi para ficar retinho. Vamos virar e vamos para o nosso lado, o segundo lado. Vamos aqui trabalhar nossos pontos altíssimos para fazer a ponta com eles. 2, 3, 2 correntinhas. 1, 2, 3. Trabalhei meu primeiro ponto do segundo lado, correto? Agora eu tenho que trabalhar, são 6, trabalhar mais 5 com aquela divisão. Vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 1 ponto meio alto. E mais 2 pontos altos. E aí eu tô construindo o meu quadradinho, ó, no verso da flor. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto. Já dei uma adiantada na carreira, já tô no final, tô aqui, trabalhei a minha ponta, 2 pontos altos. Vou fazer meu ponto baixinho, ponto meio alto. E mais 2 pontos altos. E fecha direitinho, ó. E aí o próximo ponto é a quina que eu comecei e aí que eu tenho que terminar. Na verdade, aqui eu já fiz a quina.
mas sempre trabalhando naquele esqueminha. E tá aqui, ó. Agora é seguir. É seguir o trabalho normal que tu vai fazer com o quadradinho. Tu pode também, durante que tu tá fazendo, prender, né? Só dar uma laçadinha quando for fazer o ponto. Ó, quer ver? Cadê meu... Por exemplo, aqui. Aí eu quero prender a flor para ela não ficar caindo. Dá uma laçadinha aqui por trás, ó, que ninguém veja. Escondidinho. Dá uma laçadinha. Aí ela fica presinha conforme tu for trabalhando, daí de vez em quando tu dá uma laçadinha. Então, o objetivo desse vídeo era mostrar os pontos trabalhados, as duas regras. Trouxe esse modelinho, então, né? Que eu tô trabalhando ali. Eu comecei com um círculo e transformei num quadrado. Comecei com múltiplos de 4 e depois fiz a divisão por 4 e fui trabalhando aqui. E aqui eu não tinha um início, então eu fiz correntinhas e coloquei, através dos pontos altos, um número múltiplo de 4, mas já num tamanho proporcional, né, ao aplique aqui que eu tenho. E aí apliquei a segunda regra. Dividi por 4 e fiz cada lado individualmente. E aí tu vai crescendo, vai crescendo. Aqui eu fiz, nesse trabalho aqui eu tenho mais 3 carreiras, aí depois eu tenho a finaleira, e aí depois a gente costura nos pontos trabalhados e vai criando peças. E assim a versatilidade e a beleza do Square, que tu pode personalizar e fazer qualquer peça.